Opa, saudações. Poesia brasileira, poesia de Contagem, região metropolitana de BH, Minas Gerais. Vamos falar hoje de um poeta que lançou um livro novo, Leci Souza, trilogia do poema Bruto. E vamos falar de outras obras, claro, né? Que desde 2008 nós temos aí na praça, publicando, primeira pessoa plural, Leci Souza, né? Então vamos falar, já falamos recentemente do último livro que ele publicou, que é o Bora Lá Baudelaire, na coleção Flores do Caos, selo Starling, 2022, né? Então, já falamos aí do Bora Lá e vamos falar, desses livros eu já falei, tem poemas aí, né? Então pode procurar nos playlists de poesia brasileira. Então vamos falar do Leci Souza, né? En passant aqui outras obras que ele publicou. Então, primeira pessoa plural, 2008, Árvore dos Poemas. E aqui tem o famoso poema Poemaremos Sem Fim, né? Eu já fiz vídeo aí, muito conhecido, né? Leu em Sarau. O Poemaremos Sem Fim, parte 1, parte 2. Poemaremos Sem Fim, parte 1 e parte 2. Né? Dilema do Eletropoema. Esse livro foi publicado no Põe Poesia, né? E também no ônibus, né? Você pode sentar no ônibus em BH e encontrar o poema dele, lá, Dilema do Eletropoema de um Fôlego Só. Que é uma poesia bem surreal, assim, bem, né? E aí outros poemas, né? Drama coletivo de um ato, tem vários poemas. Inclusive esse livro foi vertido para o inglês, né? Discurso transitório, né? Agora o que eu mais gosto é o Para Sentir o Mundo, né? Então vamos fazer só uma passagem aqui da obra. Há que se assuntar as coisas com precisão dos olhos de lince e procurar ao redor do mundo o sentido que está atrás do sentido, porta oculta atrás da porta. Palavra que palavra subentende, noite que vem após noite, chão que sob o chão está, segredo do segredo, intenção que toda intenção tem, significado contido no significado, moral que moral prescreve, parábola da parábola de Jesus, silêncio do silêncio de Buda, mal que o mal afirma ser, amor cantado pelo amor, vida celebrada pela vida, morte que a morte encerra. Há que se olhar o mundo com outros olhos, que não sejam os olhos com os quais os nossos enxergam. Então, poema Para Sentir o Mundo está em primeira pessoa plural, 2008, Leci Souza, né? Então, a dica de leitura. E o Leci Souza é um poeta, assim, que trabalha muitas palavras, sentimento, e é uma poesia de performance, né? A poesia que você imagina já o poeta fazendo a performance. E quando eu falo performance é tudo, né? É entonação de voz, é figurino, é o jogo de luz, é o som, né? Geralmente ele coloca uma música ambiente, uma música... Então o Leci é aquele poeta total, né? O show de um homem só. Já fui em várias performances dele, né? E ele, assim, né? Praça das Artes, né? Na biblioteca da Praça Liberdade. Então ele em Contagem, então ele faz a performance e você já imagina a poesia saindo do papel. Então aqui você pode ler a poesia e melhor ainda é você ver o poeta, né? Fazendo a poesia, trazendo a poesia à vida, né? Que aí porque a poesia nasceu assim, né, gente? A poesia nasceu na oralidade, na fala, na música, no canto, né? Igual os salmos de Davi. A gente fala as poesias de Davi, mas os salmos de Davi eram cantados, né? Então, a poesia era cantada, era recitada, né? O Homero recitava os seus poemas. Mas aí com o tempo a poesia foi virando literatura, ou seja, a poesia foi sendo escrita, né? Então o registro escrito da poesia não é a poesia original, né? A poesia original é a música. A poesia original é cantada, né? E aí aqui você já imagina a poesia do Leci, ele recitando, é uma poesia assim, você já imagina como é que ele vai fazer essa poesia ao vivo, né? Então é interessante isso porque tem alguns refrões, né? Um refrão vai repetindo, tem um paralelismo de versos, né? Um gradalismo, que a poesia começa no nível e depois vai subir no tom, né? Igual na música, né? Que sobe o tom assim, aí vai vir o refrão, né? Então, vamos ler um poema aqui do Fake, que está no Poesia Fora da Curva. Poesia Fora da Curva já é de 2017, né? Tem outros livros dele, tem o Rascunho, né? Tem outros livros dele, mas que eu tenho aqui, o Poesia Fora da Curva, o Fake. Acredite, é tudo seu, refinadas taças em cristal, vinhos sabidos há 2 séculos, brincos reais de cavalos marinhos, fino produto do bicho da seda, é tudo seu, acredite. Preciosas joias do castelo, sinuosos ventres de dançarinas, guerreiros helênicos da realeza, reinos inteiros e seus celeiros,
esses pedaços de poemas originais, garças, olhos, diamantes, corpos ametistas, infindáveis festas sonoras sensuais, roupas de uma era ecológica, cachoeiras de alegrias nostálgicas, sinta o cinto do conhecimento na cintura. Seu é tudo, acredite. O hálito de framboesa, dança de milhões de cores, amareladas folhas tocadas pelo vento, roda da fortuna dourada, raros corais perolados, o vale dos enamorados é seu, a diva de lábios violeta é sua, a montanha mágica é sua, e ainda que rompa o relógio solar, são suas as máscaras das dinastias. A realidade nua e sedutora é sua. O seu kit dos mistérios gozosos, acredite, intensidade está para o encanto, assim como a atenção está para o espanto. Acredite, seu tudo é. Os elementos tremoluzentes deste conjunto vazio repleto, sinta, veja, espere, inspire, expire. Acredite, é tudo seu. Então, aí a dica da poesia do Leci Souza, Poesia Fora da Curva. E aí já falei então do Bora Lá Baudelaire, que foi lançado recentemente, que é da coleção que fala 200 anos da morte, né? 200 anos do nascimento, né? do Baudelaire. E é a coleção idealizada pelo Rodrigo Stalin, né, poeta, editor, filósofo. E aí participamos também, estou na coleção, né, com o Spring de BH. E aqui ele vai fazer algumas paródias com justamente o nosso amigo Baudelaire, né, que é um dos pais do modernismo na literatura, né. Então Paris não é mais tão assim. Paris não é mais tão assim. Olhe, Charlie, preste atenção para além da Torre Eiffel. Paris não é mais tão assim. Repare no capim humilde, ressurgente nos jardins de Versalhes. Não mais o tempo de soberbas paixões, além de dores atrozes e sangrias. Não mais aquelas vaidades in natura. Ainda que olhes bem dentro dos olhos do gato preto, ainda que dances no colo do maroto, ainda que assines contratos a sangue, frio, quente e morno ainda. Terá valido a pena com qual escreves? Terá valido o pelo do felino? Após 2 séculos tu deves saber, bons versos não se deixam corromper. Poema, então, homenagem ao poeta francês simbolista moderno, né? Já começa a poesia moderna. É preciso ser moderno, como diz o Rimbaud, né? Então fica a dica. E finalmente vamos para o lançamento deste ano, né? Então está em minhas mãos aqui, né? Ao amigo poeta Leonardo, o Trilogia do Poema Bruto. Trilogia do Poema Bruto, Leci está aqui, né? Então, ele é uma obra, sim, olha o material do livro, né? Está disponível com o autor, vou deixar aqui o contato, né? O Face dele. Então ele está lançando aqui pela Viseu, 2022 também, né? Mas lançado este ano, que é e também disponível em e-book, né? Então tá tendo uma grande saída em e-book, o pessoal agora que é mais moderno, gosta de ler, né? Livro e-book. E aí tá a trilogia, né? Escrevemos aqui, vou ler alguns trechos do prefácio que eu escrevi para a obra, fui convidado, né? Tive a honra de escrever este prefácio. Então, poesia densa, direta e bruta, ponto final. Poesia densa, direta e bruta, ponto final. Conhecemos o poeta Leci Pereira Souza como um artífice da palavra, um poeta performático que ainda não atingiu as graças da mídia. Leci Souza é um poeta que pensa e constrói seus poemas, seus textos, suas crônicas como performance, ou melhor, são pensadas como uma união de sons e gestos, palavras e espetáculos, assim, em suas obras anteriores, primeira pessoa plural, rascunhos, poesia fora da curva e Bora Lá Baudelaire, né? Poemas que eu já mostrei aqui. Em Trilogia do Poema Bruto, Leci Souza nos entrega uma poesia densa, direta, sem prolegômenos, sem lero-lero, em suma, bruta. O poeta mesmo confessa que leva o poema bruto para a meiga vovozinha, que o lance é mesmo quebrar tabus. Poesia não é só jogo de palavras, trocadilhos ou rimas preciosas. Poesia começa com o jogo, trocadilho, as rimas e vai para onde? Pois é, poesia não é só passatempo de um homem ludens, né? Mas uma seta atirada para o que não sabemos onde ou quem vai atingir. Isso o poeta oferece, poesia onde habitam versos sem rumos. Que vai para onde quer, mesmo como se tivesse vontade própria, sem encaixes, rindo de si mesma. De leitura em leitura, o poeta revela e desvela os seus toques de intertextos. Intertextos, quando nasce, invade o chão. Em várias referências a outros poetas, cultura pop, música e outras artes, numa teia emaranhada de intertextos, com invocações explícitas de Mário Quintana, Raul Bop, Cruz e Souza, numa busca de versos livres à lá Walt Whitman, né? É um poeta preocupado com vanguarda, com pós-modernos ou em busca de versos simétricos?
Será possível tal poesia? Ao contrário, antes um poeta irônico consigo mesmo, autor de poesia desclassificada, pois que poeta é esse que se diz criativo. Numa total problematização do fazer poesia, do condensar, do canalizar, numa escolha constante. Não é qualquer palavra que servirá. É poesia que exige imersão, concentração, dedicação, a ponto de ter que se afundar no oceano de letras, sílabas e palavras. Tanta imersão, fundo tão deep, não há como rimar, somar mais mar. Né? Então, essa aqui é uma dica do Lecicle, livro lançado. Vamos escolher aqui um poema. Tem vários, né? Vários poemas, versos imersos. E são poemas curtos, né? Outros mais longos, e sempre aquela preocupação com o uso da palavra mesmo, né? Então vamos lá. Tudo é aquário, com ascendente em peixes, onde dará este abismo na mais vertiginosa profundeza. Faremos luz de nós mesmos? Alguma ideia luminosa? Alguma baleia de pelúcia? Algum tubarão metalizado? Né? Conduz essa mão tateando a densidade líquida. Há um peito estourando. Under pressure ever. Algum polvo de gelatina? Talvez uma estrela de polímeros, translúcido peixe espada, ouvindo os unidos subaquático. Então fica a dica aqui de poema bruto. Né? São poemas brutos, sem lero-lero, né? a condensação, né? Igual o haikai é uma poesia condensada, né? O haikai é aqui agora, né? O haikai é a poesia tocável, né? Assim, que você condensa nas palavras mais mínimas possíveis e passa o ensinamento zen, né? Então é a tradição japonesa do haikai, e aqui não são exatamente haikais, mas a preocupação dele é fazer um poema bem concentrado, né, bem bruto, e cortando as palavras, né, desnecessárias. Né? É uma poesia bem concentrada em si mesma. Então fica a dica, trilogia do poema bruto, né, de onde é feita a poesia. Né? Então essa é uma dica, a poesia original e performática do Leci Souza. Okay? Aguardo as dicas de leitura e, atenção, não deixem de compartilhar.